Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é auxiliar de administração escolar de Minas Gerais. Estamos de volta para mais um episódio do SAENG Podcast, o informativo do trabalhador e do educador. Eu sou Felipe Drummond e serei novamente o responsável por conduzir essa conversa, que tem como objetivo trazer informações e transparência sobre tudo o que acontece no nosso sindicato. Além, é claro, de tirar a dúvida dos trabalhadores da educação. Então não se esqueça, curta, comente e compartilhe com o seu colega. Chegamos ao nosso 16º episódio em 2025 e no programa de hoje vamos falar sobre um assunto de extrema importância, o Outubro Rosa. Afinal de contas, já entramos no mês de combate ao câncer de mama. Mas não é só ele. Nos últimos anos, a campanha mundial para a conscientização das mulheres e da sociedade como um todo sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce ao câncer de mama cresceu e hoje engloba também o combate ao câncer no colo do útero, que infelizmente também está tendo um aumento de casos nos últimos anos. E para tratar de um assunto tão importante como este, o SAENG Podcast recebe hoje uma médica especialista, doutora Cláudia Epifanes, da Unimed, que é cirurgiã vascular e com área de atuação em auditoria médica. Tudo bem com você, doutora? Tudo bem, bom dia. Bom dia. Também para participar da nossa mesa de debate, hoje recebo também a diretora de Saúde e Esportes do SAI, Cristiane Melo Lacerda. Seja muito bem-vinda, Cris. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Você me chamou de volta, né, Felipe? Finalmente, né? Finalmente. Que demorou dessa vez, Tem né? muito tempo que eu não venho. Muito obrigada, viu? Falei que você nem pegou esse estúdio já todo transformado. Você chegou aqui, ó, tudo novo. Comecei a reparar tudo. Muito obrigada. Muito obrigada. Para a gente começar o nosso debate, eu queria chamar a doutora Cláudia para a nossa conversa e te perguntar, quando a gente fala neoplasia, muitos trabalhadores da educação, eles talvez sequer saibam o que significa, né? Você pode explicar para a gente de uma maneira mais simples o que são as neoplasias e por que elas merecem tanta atenção? Claro. Então, o corpo todo funciona através de crescimento, desenvolvimento de células. É um crescimento ordenado, coordenado, natural. Às vezes acontece alguma coisa, alguma mudança, alguma mutação que altera esse crescimento. E um crescimento antes que era ordenado passa a ser completamente caótico. A neoplasia, a palavra neoplasia, ela exemplifica exatamente isso. Neo é novo e plasia é crescimento. Então esse crescimento novo, desordenado, começa a causar alterações no funcionamento de um órgão, de um tecido, e por isso que é tão importante a gente prestar atenção nisso. Se a gente pensar em neoplasias, existem as benignas e as malignas. E as malignas são tão preocupantes porque é o crescimento desordenado que pode se espalhar. Então, o corpo inteiro passa a funcionar de uma forma inadequada. E, doutora, diretamente sobre essas questões da neoplasia e do crescimento de células, né, dentro do nosso corpo, qual que é a relação direta que a gente pode trazer para esse Outubro Rosa, né, para esse combate ao câncer de mama? Toda neoplasia, então, que gera esse crescimento anormal, o ideal é que a gente identifique isso o mais precocemente possível. O Outubro Rosa, ele entra exatamente na tentativa da gente identificar essas lesões precocemente. A gente vai fazer exames de rastreio para tentar achar essa alteração e então ter alternativas de tratamento e possibilidade de cura. Certo. E entre os tipos que a gente sempre trabalha com mais de um câncer, inclusive uma experiência que eu tenho, que eu acompanho muito futebol americano, lá nos Estados Unidos existe o Crucial Catch, que é uma campanha da própria NFL, que é de combate a todos esses cânceres e esse descobrimento cedo, né? Porque aumentam as chances das pessoas. E aí, entre os temas que a gente trouxe para a gente abordar no programa de hoje, a gente fala do câncer de mama, colo do útero, ovários, próstata, intestino, pele e leucemias. Né? E quais que apresentam a maior incidência no Brasil atualmente? O câncer de pele é o câncer mais prevalente na população brasileira, né? São os cânceres de pele não melanoma. Em seguida, a gente vai ter o câncer de próstata e o câncer de mama, que a gente pode colocar os dois em segundo lugar, porque a incidência é muito próxima um do outro. Em terceiro lugar é o câncer coloretal, que é o câncer de intestino, né? E em seguida, o câncer de colo de útero. Depois do câncer de colo de útero, a gente tem o câncer de ovário e as leucemias.
sendo que as leucemias é sempre bom a gente lembrar que tem uma incidência discretamente maior no sexo masculino que no sexo feminino. Uhum. E em relação ao câncer de mama especificamente, a gente sabe que esse diagnóstico precoce ele faz toda uma diferença para quem precisa desse tratamento. Quais sinais de alerta e exames preventivos que as mulheres devem realizar regularmente para ter essa descoberta, como é que a gente pode falar? Preventiva, né? Para começar lá no início, descobrir muito cedo, então realmente eu quero fazer o tratamento. O que as pessoas têm que observar? Sim. O câncer de mama, hoje, a gente não tem um exame preventivo. A gente tem exame de rastreio. E o preconizado é a mamografia, né? Então, a mamografia dos 50 aos 69 anos, uma a cada 2 anos, é o conceito do rastreio do câncer de mama. Obviamente, existem critérios que podem diferenciar essa idade, né? Alterar a idade para rastreio. A história familiar positiva, ela é um desses critérios, né? Então, se, por exemplo, a mulher ela tem uma história familiar, um caso na família de mãe, irmã, que teve o câncer de mama em idade menor do que 50 anos, então ela tem que começar o rastreio antes dos 50 anos. Ela tem que começar o rastreio ali com os 40 anos. Se tem, já tem mutação conhecida, né? Muitas pessoas já ouviram falar no BRCA1, BRCA2, são mutações muito associadas ao câncer de mama. Se tem essa mutação conhecida, a gente começa o rastreio antes. Então, é muito importante ter o acompanhamento com o especialista e fazer o rastreio na idade adequada para aquela pessoa. Certo. E no caso do autoexame, né? Porque, assim, desculpa até a ignorância, mas eu, como homem, eu sempre escutei falar sobre o autoexame. Onde que ele entra aí para essa descoberta? O autoexame, ele é fundamental, né? O conhecimento do próprio corpo, ele entra aí exatamente na identificação precoce de uma lesão. Os sinais de alerta no câncer de mama, eles vão girar muito em torno da presença de um nódulo na mama. Então, o autoexame, ele entra na identificação desse nódulo. As características importantes desse nódulo são a textura dele, então, um nódulo endurecido, principalmente nas mamas de mulheres com mais de 50 anos. No caso das mulheres com 30 anos, né, então as mulheres mais novas, a consistência da mama é diferente, a composição da mama é diferente. Então, pode ser que haja nódulos mesmo, mas a gente tem que ficar atento com aqueles nódulos que não somem. Então, eles estão ciclo após ciclo, ele continua lá. Então, ele é um sinal de alerta, eu preciso investigar. Alterações da pele, né? Então, vermelhidão na pele, inchaço, às vezes um aspecto que a gente chama de aspecto de casca de laranja, que é aquele edema que tem umas bolinhas bem parecido com uma casca de laranja. É um sinal de alerta, a gente precisa investigar. Alteração do mamilo e retrações de pele também. E um outro sinal que é muito importante também investigar, se tiver presente, é o que a gente chama de descarga papilar, ou seja, saída de secreção pelo mamilo. Principalmente se essa secreção for de aspecto sanguinolento. E aí a gente também tem que lembrar que todas essas alterações de mama, elas podem estar presentes na mama masculina também. Então, o câncer de mama, apesar de ter uma incidência muito baixa no sexo masculino, ele existe. Então, isso também precisa ser avaliado pelo próprio homem. Certo. E assim, digamos, uma mulher fez o autoexame, né, tem um nódulo. Quais são os próximos passos que essa pessoa tem que tomar para ela já começar, né? Porque a gente vem falando sempre, quanto antes, melhor. Então, assim, descobri. Fiz o meu autoexame, senti um nódulo. Qual é o próximo passo que você indica essa pessoa dar? O primeiro passo é ir ao médico, especialista, um ginecologista ou um mastologista, para fazer uma avaliação e pegar a solicitação de exame. Porque dependendo da idade da mulher também, o exame pode ser diferente. O habitual é a mamografia, mas pode ser necessário um outro tipo de exame. Então, o primeiro passo é ir ao médico para pegar o pedido do exame e fazer o exame para então a gente avaliar que tipo de nódulo que é. Perfeito. Ô, Cris, se tiver perguntas, você também fica à vontade. Não, interessante, tá? Né, que a doutora Cláudia trazendo, eu tive um episódio na minha família, minha irmã mais velha, né, descobriu bem precoce, fez o tratamento,
e fez o tratamento também, a questão pelo SUS, todo o tratamento e todo o acompanhamento, hoje, né, curada e sempre atenta, né? E diante disso, eu sempre, todas as vezes que vou fazer o exame, eu sempre relato, né? Eu tenho um médico, que é o meu mastologista, que eu vou todo ano, tudo certinho, e ele já vai me colocando certinho quais são. E aí ele me pede, além da mamografia, o ultrassom, né? Isso. Ele coloca com espaçamento de tempo menor, apesar dele não identificar nada em relação ao toque, eu também não identificar, ele tem esse extremo cuidado, né? Sim. De estar sempre me acompanhando, sempre me alertando, porque eu tive um episódio, né? E eu me lembro muito bem quando nós tivemos essa notícia, a minha família toda, a gente fica muito, né? E foi conduzido de uma forma, de uma forma assim, que ela foi caminhando, como foi muito precoce, a gente teve a oportunidade de ter, né, a cura e graças a Deus ela está super bem hoje. Então, esse alerta, né? O podcast é isso, né, Felipe? Né, doutor? Um alerta para poder a gente ficar atento a todo esse contexto aí e ter, né, esse diagnóstico de forma precoce e possibilidade de cura, né? Acho que é entender que tá tudo bem. Às vezes eu vou ter que fazer exame todo ano mesmo e tá tudo bem, porque é para um bem maior. É para a gente identificar uma lesão. A história familiar para câncer, ela é muito importante. Ela determina muitas vezes. É um apoio, né? O que a pessoa mais vai precisar, acho que é esse apoio, né? Sim, esse aparato. E eu falo muito com a minha filha. Eu tenho uma menina de 15 anos, né? Que nesse contexto assistiu isso tudo. Ela foi a primeira sobrinha, a primeira neta. Então, assim, a minha irmã, quando veio, ela ficou extremamente assustada, né? E eu falei, olha, a partir de agora, um alerta e um cuidado maior em relação ao seu próprio corpo, né? Ensinando aí, entrando na adolescência aí, já ensinando como se comportar, né? Com as questões de médico e tudo mais. Que a gente fica mulher desde pequenininha, né? Os homens são mais difíceis aí. A gente faz as campanhas, nós vamos falar isso aqui, né? E as mulheres aderem muito. Fizemos do Novembro Azul. Poxa, que dificuldade! Mas a mulherada tá sempre atenta. Mudando um pouquinho o foco, agora indo para o câncer do colo do útero, existe uma forte relação dele com o HPV, né, doutor? E como que a vacinação, o exame preventivo, que é chamado de Papa Nicolau, ajudam a salvar vidas nesse caso? O câncer de colo do útero, ele está diretamente relacionado ao HPV, né? O HPV é um vírus sexualmente transmissível, tem vários tipos, mas existem 12 subtipos que são considerados oncogênicos, ou seja, eles vão causar o câncer. E dentre esses 12, a gente tem ali o 16 e o 18, que são os mais comuns. O vírus, ele vai causar uma alteração lá na célula. Então, igual eu falei lá no início, que você tem o crescimento da célula, e às vezes pode acontecer alguma coisa que muda o crescimento dessa célula. No caso do câncer do colo do útero, é o vírus. Só que a gente tem uma sorte, que esse vírus, ele causa uma lesão que inicialmente a gente considera como pré-cancerígena. Então, o Papa Nicolau, ele entra aí. Quando a gente faz o Papa Nicolau, a gente consegue identificar essa lesão pré-cancerígena e retirar. Então, a gente não dá a oportunidade daquela lesão ficar completamente desordenada e virar um câncer. Então, o Papa Nicolau, ele é fundamental para isso, né? O Papa Nicolau, sim, a gente pode falar que é preventivo. Ele é um exame que previne o câncer. A vacinação, ela entra na prevenção da infecção. Então, ela entra lá atrás. Enquanto o Papa Nicolau, ele vai identificar se já teve uma infecção do vírus, a vacinação entra antes. São fases de prevenção, então. Exatamente. Né? Uma vem antes de qualquer coisa e a outra vem depois que já está acontecendo. Né? Exatamente. Não, perfeito. E eu vou seguindo, tá, doutora? Você fica à vontade se tiver mais alguma coisa que você achar importante também falar. Outro tema sensível, né, que a Cris acabou de citar, né, o Novembro Azul, é o câncer de próstata. Que muitas vezes os homens têm muito essa resistência de procurar um médico, de cuidar da própria saúde, às vezes até por besteira, a gente sabe, né? Como quebrar esse tabu e reforçar a importância que é o exame preventivo do câncer de próstata? O tabu, ele está diretamente relacionado ao preconceito, né? E preconceito nada mais é do que uma ausência de informação que vai te causar um julgamento daquela situação.
Isso pode ter feito sentido em tempos passados. Hoje não tem mais espaço para preconceito. Eu acho que nunca fez sentido, viu, doutor? Eu acho que era mais ignorância da parte masculina do que qualquer outra coisa. Sim. Ainda é, né? Eu falo fez sentido porque a sociedade era regida por aquilo. Sim. Hoje a gente está em outro momento. Hoje a gente tem muito conhecimento. Não existe mais espaço para esse tipo de preconceito. E aí a gente precisa colocar do outro lado. Sociedade Brasileira de Urologia fala que existe que a gente tem uma morte por câncer de próstata a cada 38 minutos. Em contrapartida, se a gente detecta o câncer de próstata precocemente, a gente tem mais de 90% de chance de cura. Então, é muito clara a importância da detecção precoce no combate ao câncer. Todos os cânceres, mas principalmente no câncer de próstata. E aí, como que a gente faz essa detecção precoce? Com acompanhamento com o médico especialista, o urologista, o PSA, que é o exame de sangue, e o toque retal, que faz parte do exame físico médico. Ai, mas eu não quero fazer o exame de toque retal. Pode até ser uma escolha do paciente, mas ele é fundamental na detecção do câncer. É um exame que tem sigilo médico, muito rápido, indolor e que só traz benefício na detecção precoce do câncer. Então, assim, eu acho que a melhor forma da gente combater esse tabu é realmente entendendo o conhecimento, entendendo a importância, a relevância dessa parte do exame médico. Uhum. E foi exatamente isso, né, Cris, que a gente viu acontecendo, né? Se quiser contar essa experiência que foi o Novembro Azul do ano passado, que a gente fez uma campanha, até vou adiantar um assunto que daqui a pouco a gente vai tratar. O SAI a gente faz algumas campanhas, como no Outubro Rosa a gente faz alguns sorteios, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E no Novembro Azul a gente foi pelo mesmo caminho de fazer sorteios de exames para as pessoas poderem se cuidar, né? Tratar dessa parte de saúde. E aí que é o que eu estava perguntando para a Cris, como é que foi, assim, houve inscrições? Como é que foi a parte dos homens nesse caso? O interessante é que ano passado nós optamos porque fizemos para as mulheres e teve uma repercussão muito legal. Só que desde o dia em que nós entramos, eu digo nós, essa diretoria, nós sempre trabalhamos com essas ações. E no primeiro ano eu me lembro que nós conseguimos, eu pedi à Unimed, né, um apoio, e ela nos encaminhou uma enfermeira fantástica. Fizemos uma recepção para os homens, não apareceu um homem. E o que nós fizemos? Nós estávamos num momento de obra no SAI-MG. Nós paramos as obras, colocamos todos os homens sentadinhos e assistiram a palestra. E tinha de uma média de quantos que nós devíamos ter? Umas 20 pessoas, sabe? Com todos os homens do SAI, paramos o SAI para que ele pudesse assistir, né? E a mulherada toda nos bastidores trabalhando e os homens lá. Uma média de 20, nós tínhamos pelo menos uns 3 mais idosos que nunca haviam feito, né, o exame, né? E aí ele saiu de lá, tipo, consciente, falou, não, eu vou procurar, foi uma graça, a gente brincou muito, foi muito legal. No outro ano, nós falamos assim, vamos tentar alcançar mais. Qual que é a proposta? Como para as mulheres foi muito bom, nós imaginamos. E nós fizemos inscrições, né, Felipe? O pessoal da comunicação, eles nos auxiliaram e tal. Houveram inscrições, mas não tanto como das mulheres. E no momento em que eu fui entrar em contato, com cada um deles. Não, tudo bem, né? Tipo assim, me dê retorno, que você foi, o que você achou, qual foi o atendimento das nossas clínicas. As mulheres me devolviam isso, um feedback bom, fantástico. Eles sumiram, né? Então, assim, ainda existe isso, né? Infelizmente, né? Mas eu acredito que nós ainda existe, mas saímos de um ponto, né, doutora? Caminhamos. Não, tá né? melhor. Assim, tá aquele melhor. Negócio, comparando com o que eram anos Isso. atrás, a gente sabe que tá evoluindo, mas ainda é muito passo lento, Isso. ainda é muito essa cabeça masculina, retrógrada mesmo, de achar que isso vai afetar a masculinidade dele. Sim, entendeu? sim. Tem muito esse preconceito ainda, infelizmente. Né? Então, assim, nós fizemos o ano passado, nós vamos falar da ação desse ano, né, das mulheres, e estamos já pensando aí para a questão dos homens também.
Então, a gente continua, né, insistindo, levando para eles aquilo que o SAI entende que é como informação, possibilidades, né, de fazer um exame, de ter isso. Nós fizemos o sorteio não só da consulta, uma consulta, né, e, sendo necessário, a questão do próprio exame, né? Doutora, quando a gente, agora um outro câncer, né, a gente está tratando de vários, que a gente está tentando trazer mais informações, como você mesmo falou, que o importante é ter essas informações para a ignorância desaparecer, pelo menos momentaneamente, né? Falando do câncer de pele e leucemias, os sintomas eles podem ser confundidos com outras doenças. Quais sinais que não podem ser ignorados para as pessoas poderem fazer o tratamento correto e descobrir, né, essa questão quanto antes também? O câncer de pele, ele pode aparecer de uma forma muito sutil, muito inespecífica, né? E acabar confundindo a pessoa, achar que é uma lesão benigna, uma alergia. O que a gente tem que ficar atento em relação ao câncer de pele? Lesões que, principalmente, que não cicatrizam. Então, às vezes, elas ferem, elas sangram, mas passa 4 semanas e ela ainda não cicatrizou. É um sinal de alerta. A gente precisa avaliar melhor essa lesão. Da mesma forma, lesões que ficam naquele ciclo. Machuca, cicatriza, melhora, volta a machucar, cicatriza. Principalmente se essas lesões estiverem em locais de exposição solar, né? Nariz, no caso dos homens, principalmente nas orelhas, né? Por causa do cabelo curto, nas mãos, nos ombros. Além dessas lesões que sangram e que não cicatrizam, a gente tem que pensar nas pintas e sinais de nascença que mudam de característica. Então, ela muda de cor, ela muda de espessura, ela muda de tamanho. Então, isso sempre vai ser sinal de alerta. Pode não ser nada? Pode. Normalmente não é nada, mas a gente precisa avaliar. No caso da leucemia, a leucemia é o câncer do sangue, das células do sangue, né? Então, a gente vai ter uma alteração lá na medula óssea que vai mudar a composição do sangue. Então, o sangue vai passar a exercer mal a sua função. E isso vai aparecer com anemia, fraqueza, sinais também muito inespecíficos e que podem confundir. O sinal de alerta é principalmente a febre, que não tem nenhuma causa clínica aparente, nenhuma infecção no curso, em vigência, né? Principalmente febre em adulto, é uma coisa super incomum. Criança faz muita febre, mas adulto já é mais raro. Então, a febre é um sinal de alerta. A perda de peso excessiva. Então, por mais que possa ter uma perda de apetite, não é proporcional o tanto que ela deixou de comer para o tanto que ela está perdendo de peso. Então, é também sempre um sinal de alerta. E sangramentos, sinais de sangramento. Às vezes, sangramento nasal, hematomas, petequias, que são umas manchinhas vermelhas que dão na pele também. Então, é sinal de alerta também. Não, perfeito. E, doutor, para a gente finalizar, queria que você desse uma mensagem para os trabalhadores da educação e suas famílias sobre a importância de prevenir e ter esse acompanhamento médico. Então, de todos os cânceres que a gente citou aqui, se a gente for falar em prevenção, a gente está falando de hábitos de vida saudável. Todos eles, se você tem hábitos de vida saudável, você reduz a chance deles existirem. Então, não fumar, né? Evitar o consumo, principalmente excessivo, mas evitar o consumo de álcool. Evitar o consumo de ultraprocessados, né? Esses alimentos que tem muito conservante, que tem, quando você olha lá o rótulo, tá cheio de produto químico. Então, comer mais alimentos de verdade, saudável, descascar um legume, comer carne, comer coisas que você encontra realmente, né, na natureza. E também atividade física, que vem com um aspecto protetor muito, muito relevante. Atividade física regular, não só com foco de perda de peso, manutenção de peso, mas também para o ganho de massa magra, né? Que a gente já tem estudos hoje, tanto que o ganho da massa magra aumenta a longevidade e o exercício da saúde cardiovascular. Então, a gente fazer um exercício físico que melhore o meu condicionamento físico.
E além dos hábitos de vida saudável, a gente ter uma possibilidade de detecção precoce, que a gente viu aí também em todos os cânceres faz toda a diferença. Então, a gente ter um médico de referência com quem a gente tenha um vínculo adequado, aumenta a possibilidade da gente fazer um diagnóstico precoce também. A gente tem estudos que mostram isso. Então, a gente tem um médico de referência. São duas pessoas observando alterações, no caso. Sim, né? E uma pessoa que você confia, que a opinião dela é relevante para você. Ela te conhece, ela também vai saber quando que as coisas não estão muito bem. Então, o médico de referência, ele também é fundamental nessa detecção precoce. E, por fim, acho que a saúde mental também, que a gente não pode deixar de levar em consideração, principalmente nos dias atuais, né? Também faz parte todo desse bem-estar e dessa boa condução da vida. A gente acabou de sair, né, do Setembro Amarelo, exatamente, foi o último tema do nosso podcast aqui. Inclusive, se quem quiser acompanhar, é só clicar nesse cardzinho que a gente vai colocar aqui em cima. A gente falou muito dessa questão da saúde mental das pessoas, que, querendo ou não, ficou muito tempo escondido, era considerado sinal de fraqueza para muitos, e agora a gente está tratando, talvez, do jeito que mereça, e sabendo que talvez essa seja a doença do século mesmo, né? Sim. Igual você falou lá no inicinho, né, do autoexame, a gente pensa em autoexame, a gente pensa em autocuidado, e a saúde mental, ela tá totalmente ligada. Tá ligada no autocuidado. Não, perfeito. Obrigado, viu, doutor? De nada. Cris, e trazendo agora também o SAENG para essas pautas, né? Desde que essa diretoria assumiu em 2023, ela tem investido cada vez mais em ações de saúde voltadas para os trabalhadores. Quais iniciativas que já foram realizadas nesse sentido? Então, Felipe, é uma dimensão, sabe, doutor? É muito bom falar do SAI e estar participando disso tudo. Eu tenho muito, muito orgulho mesmo, assim, de ver essa diretoria empenhada. E claro que não começou agora, né? O SAI-MG tem um histórico muito legal com tudo, né? Com a questão da saúde, buscando melhores fornecedores, melhores clínicas, buscando também questão do lazer, do esporte, né? Nós temos aí as questões da Copa Futsal, a corrida. Para né? quem estiver assistindo hoje, que está saindo hoje, sexta-feira, amanhã, no sábado, tem a final lá no Art Club, né, no Santa Teresa, da nossa Copa SAI, da 16ª Copa SAI de futsal. Então, são várias ações. E essa semana nós estávamos num treinamento com o SES, que é Centro de Estudos Sindicais, e falando sobre cultura. E aí eu já falei para mudar, eu vou falar aqui, porque aí registra, sabe? Para mudar o nome da pasta. Saúde, esporte e cultura. Né? Então, a gente tem o desejo aí de cada vez mais trabalhar a questão cultural para que a gente possa levar para esse associado, que às vezes ele não teve acesso, não tem tanto acesso, sabe? A possibilidade de um festival de música. Gente, isso faz um bem danado, né? Fala bem mineiro. Um bem danado para a saúde mental, que favorece isso aqui. Então, são várias ações que a gente tem buscado no contexto da categoria, homens, mulheres, né? E claro, alcançando aí os dependentes, sendo filhos ou pais. Olha que legal, essa diretoria leva para os pais a possibilidade de consultas médicas. Um convênio médico, muitas vezes, dependendo da idade, né? Bom até falar, né? Todo mundo tem direito, quem é associado, a dois... Até duas consultas, né? E aí... Gratuitas todo mês, não é isso? Sim. Eu falei isso aqui, vou repetir, Felipe. O meu pai não tem convênio. E quando nós fechamos as clínicas, eu fui nessas clínicas e, é claro, gente, eu olhava e falava assim, gente, um lugar bom pro meu pai vir. Entende? Que eu fui pensando naquilo que ia para minha família. Então, se tá bom pro meu pai, vai ser muito bom para a sociedade, sabe? E aí o papai trabalha, ele tem Parkinson, então tá fazendo tratamento com o neurologista lá na Matermed, né? E acompanha ele, doutor Felipe acompanha ele muito de perto. Então é isso que a gente está tentando, né? Na diversidade aí de possibilidades que o SAI está buscando para poder alcançar o associado e seu dependente.
Perfeito. E, Cris, no ano passado a gente promoveu alguns desses eventos de saúde que a gente teve, a gente promoveu como sorteios de consultas de mastologia, mamografias, tanto na sede quanto nas regionais. Como é que foi a repercussão dessas ações? Sim, no Outubro Rosa do ano passado, foi uma ideia da nossa diretora Dardani, lá de Sete Lagoas, de oferecer, né? Porque a gente sempre fazia um sorteio assim, Dia dos Pais, vamos fazer um sorteio, pizza e tal, para sair junto. Como é voltado para a questão da saúde, ela falou, gente, vamos sortear a consulta, e nessa consulta, havendo a necessidade de ter o exame, o SAI também disponibilizar, né, e esse associado ir fazer a consulta sem pagar nada e fazer o exame também, né? Então, a mulherada foi feita a inscrição tanto para Belo Horizonte quanto para as regionais, foi uma repercussão fantástica. E o legal que eu trouxe aqui, elas deram feedback, sabe? Tiraram foto lá no lugar e mandaram pra gente. Falaram, já estou aqui. Algumas identificaram alguns diagnósticos precoces e conduziram o tratamento, né? Então, assim, ano passado foi muito legal. E este ano a gente está com a proposta aí também. E aí é isso que a gente vai falar, né? Isso. Esse ano a gente vai ter novamente uma ação especial. Dessa vez vai ser um pouquinho diferente. Sim. Porque a gente vai ter uma live no próximo dia 18. Inclusive vai ser feita daqui do estúdio também. Às 14 horas no nosso Instagram e no nosso YouTube. Saeng, né? SAEMG. O que os trabalhadores podem esperar desse encontro, dessa conversa com todos eles? Sim, vai ser uma live, né, que nós estamos buscando profissionais, assim como a doutora Cláudia veio, estamos à busca de outros profissionais para nos auxiliar, vai ter também uma psicóloga junto, então vai ser uma conversa, um bate-papo muito legal e nesse contexto, né, para ficarem atentas, né, a mulherada ficar atenta aí, porque a data tá certa, 18 de outubro, um sábado, à tarde, às 14 horas, né, e aí elas vão estar nesse bate-papo legal, igual nós estamos fazendo aqui, e nesse contexto também nós vamos ter o sorteio, né, é o que nós estamos falando aqui, dessa consulta e também do exame, né? Então, o que tem que ficar atento? Na semana que antecede, vai estar nas nossas redes sociais, vai divulgar tudo, como se inscrever, como que vai fazer, o regulamento vai sair tudo certinho, possivelmente vai estar, né, com a presidente junto, ela vai estar conduzindo aqui, e aí um bate-papo numa dimensão muito legal, porque nós vamos trazer a psicóloga, vai ter as outras diretoras também, a Dardani, talvez com a diretora de Conselheiro Lafayette. Nós fizemos um bate-papo, Felipe, muito legal, sabe? Sentamos as diretoras, a Rogerlan, com a Carol e todo mundo, para a gente pensar nesse evento aqui. Então, para ficar bem atento aí, que vai ser muito legal. E só para deixar claro, né? Essa live vai acontecer no sábado, muito por conta que a nossa categoria ela trabalha, inclusive, sábados pela manhã, muitas escolas, muitas instituições de ensino. Então, por isso, a gente marcou num sábado e na parte da tarde, que é para todo mundo poder acompanhar. E, Cris, além dessa ação do outubro que nós estamos fazendo, esse ano a gente já tivemos outras ações, outros eventos, como o Dia da Mulher, né, que teve serviços de beleza, cultura e confraternização. O que você acha que essas iniciativas que o SAI está tendo, esse cuidado, também com a mulher, né, também direcionado para a mulher, representa na autoestima dessas trabalhadoras? Olha, Felipe, o Dia da Mulher, doutora Cláudia, da próxima eu vou te chamar. Por favor. Tá? Porque não foi só, não foi só servir um cardápio delicioso, servimos um champanhe, e com muito cuidado, sabe por quê? Porque existem algumas mulheres que não tomam álcool, nem um champanhe. Mais um programa especial que, se você quiser assistir, é só clicar no card que a gente fez. Tem as fotos, foi fantástico. E a mulherada foi, enquanto elas faziam unha, enquanto elas faziam o cabelo, enquanto elas, né, faziam limpeza de pele, tudo, a gente oferecia a ela um champanhe com álcool, sem álcool, para atingir todo mundo. Foi muito legal, né? Nós convidamos a Socila estava junto com a gente, foi uma equipe muito boa e foi muito bom. E nesse contexto, eu levei para a mesa a possibilidade dessa mulher levar um convidado, porque a gente sempre pensa no dependente, né? E aí, às vezes, ela fala assim, poxa, eu queria tanto levar a minha amiga, que eu bato papo com ela a semana toda, ela não conhece o SAEMG, então, mulherada,
fica atenta aí, pra você poder levar sua colega, ou levar, né, às vezes tá de conversa aí com um possível paquera, leva, enquanto... E os homens foram, Felipe, né, os maridos foram, os namorados foram, enquanto a mulherada tava lá dentro fazendo a unha e o cabelo e tudo, ele tava lá comendo, bebendo, teve música, bingo, dança, foi muito bom. E não foi só isso, assim, neste ano nós sempre estamos pensando não só na possibilidade de oferecer a questão da saúde ou da beleza, mas sim a questão do bem-estar dessa mulher. Fizemos um espaço kids, porque mulher sempre anda com alguém, ou criança, ou a mãe, né? Pode levar a mãe, né? Então, nós fizemos essa ação tentando alcançar o máximo para que ela pudesse estar ali. E muitas, na hora que elas iam despedir de mim, me abraçavam assim, agradecendo pelo ambiente, né? Tão gostoso ali, descontraído. Houve também Dia das Mães esse ano, né? Sim, Felipe. Fiquei esperando você me perguntar. essa ideia foi da nossa diretora Janete, de oferecer, né? Teve um sorteio de uma cesta de café da manhã. Mas não foi só mandar entregar. Os nossos diretores, eu falei, gente, vocês vão bem bonito, cheiroso, e leva essa cesta para a mulher. E eles foram na casa da mulherada. E levaram tanto Belo Horizonte quanto as regionais. Então, eles foram, botaram a melhor roupa deles no domingo do Dia das Mães e foram e levaram para a mulherada pessoalmente, né, a cesta. Foi muito legal, foi muito agradável. Assim, elas numa alegria, numa euforia, o retorno foi muito positivo. Não, muito legal. E, Cris, pra gente encerrar, eu queria que você mandasse um recado para as associadas para participar da live, né? E para aproveitar esse momento de cuidado e acolhimento que o próprio site está oferecendo para elas, né? Sim, eu estava pensando, né? Mandei mensagem para as diretoras e Janete falou assim comigo, Cris, fala para as mulheres sobre a questão do compromisso com o corpo, porque é uma diversidade de tarefas que nós temos, né? Você sabe muito bem disso, casa e aquela que tem filho, e a gente faz com muito amor, né? E a gente gera um cansaço, então toda oportunidade que tiver, né? Ficar atento ao Instagram, ficar atento aos nossos, tudo no site, porque toda oportunidade, faz a inscrição, corre atrás e vai porque com certeza, comida gostosa, ambiente favorável, eu falo, inclusive, vou entrar um pouco na pasta do diretor Anderson Cláudio, que é a questão dos nossos sócios remidos, né? Quando nós fazemos para os aposentados, o maior público são as mulheres. E elas chegam e elas deixam um ambiente muito agradável, porque são muito divertidas, e você sente que ali é um momento delas de relaxar. Então, eu falo para a mulherada, ficar atenta, né? Todas as mulheres, todas as nossas associadas, a todas as datas, as divulgações, né? De sorteio, de eventos, porque com certeza é sucesso. Sempre vai ter. E assim, só de você ir no site. Você não foi lá ainda, né, doutora? Não, tem que ir lá não. tomar o café. A Zumira pediu para falar dela. Então, tomar o cafezinho da Zumira, que é delicioso. E o ambiente do SAI é muito gostoso. Então, para que as mulheres possam ficar atentas nas datas dos eventos, para que você possa participar e estar ali com a gente, né? Num ambiente agradável. Sempre é muito bom. E muito obrigada, Felipe. Obrigado, Cris. Eu que agradeço, né, a presença e queria devolver também um pouquinho a palavra para a doutora. Se quiser fazer alguma consideração final, falar mais, mandar algum recado, fica à vontade, viu, doutora? Acho que foi muito importante que a Cris falou das mulheres, né? As mulheres cuidam de todo mundo a vida inteira. Verdade. E a gente ainda precisa de algumas datas específicas no calendário para lembrá-las de que elas precisam olhar para si mesmas, elas precisam cuidar de si mesmas. E o Outubro Rosa é um desses momentos. Então, mulherada, aproveitem. É o momento de vocês, é o momento de cuidar da saúde. É o momento, às vezes, de criar novos hábitos para que eles perpetuem ao longo do ano. E aproveite, né? Essa oportunidade de participar do evento. Excelente. Eu quero agradecer, né? Porque
a doutora veio, né? E a gente sempre fica muito nervoso, porque a gente quer sempre oferecer o melhor. Eu vou dar um pouquinho do SAI, que é o SAI, tá? Para você sempre lembrar da gente, que é a nossa agenda, que é um caderninho feito com muito cuidado pelos meninos, né? O Luiz sempre dá pensa, trabalho, viu? dá muito trabalho, pensa a barriga, fica muito tenso, porque a gente sempre quer oferecer o melhor para você lembrar sempre da gente. Lembrarei, com muito carinho. Que bom, eu agradeço vocês, agradeço também a todos os ouvintes, quem estiver nos assistindo no YouTube, por ter chegado até aqui. Eu sou Felipe Drummond e mais uma vez me despeço de vocês. Saeng Podcast, o podcast do trabalhador, o podcast do educador.